Olá, pessoal. Vamos chegando. Vai começar daqui a pouquinho já a nossa live. Estamos só aguardando aqui a doutora Raquel Galinatti. Doutora Raquel Galinatti, para quem não sabe, ela é presidente, uma delegada, né, da Polícia Civil, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. E ela vem conversar conosco hoje um tema extremamente importante que diz respeito à violência doméstica. O pessoal chegando, Gilson, um abraço, o pessoal todo chegando aqui, vamos que vamos. Daqui a pouquinho a doutora Raquel Galinatti já aparece para a gente poder conversar com ela um pouquinho, certo? Vamos só aguardar. E tem alguns temas muito interessantes para a gente poder conversar hoje com ela, que diz respeito especificamente ao aumento da violência doméstica, né, pessoal? Nesse período de quarentena tem acontecido realmente um aumento muito grande, não só no Brasil, hein? Não só no Brasil, no mundo todo tem a ver. Nós temos aqui uns censos que foram encaminhados para nós e aqui a gente se depara com números extremamente preocupantes, né? Extremamente preocupantes. A gente precisa aqui entender um pouquinho melhor o motivo disso, né? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma. E é por isso mesmo que nós estamos aqui hoje trazendo a doutora Raquel para explicar para nós o que de fato a doutora Raquel, que já Olá, tudo bom? aqui. Só que o seu eu acho tá até errado, viu, doutor vou inverter a câmera, pronto, agora voltou. Eu fui aceitar o seu convite aqui e inverti a câmera aqui no negócio. Eu também não consigo fazer, é difícil aceitar o É verdade. E vão entrando os comentários, então eu vou subindo, você tem que resgatar aqui para baixo. Mas, doutora Raquel, em primeiro lugar, olha, um prazer enorme estar batendo esse papo com a senhora hoje, e principalmente num dia tão especial, que é o Dia da Polícia, né? E foi uma coincidência enorme a gente ter essa live agendada para o Dia da Polícia. Então, recebo aqui os meus cumprimentos em nome, acho que de grande parte, ou quase que a totalidade da população, porque por mais que se critique, por mais que a gente tenha aí uma série de coisas para pontuar, é inegável que a Polícia Civil, Polícia Militar, são absolutamente essenciais para a nossa vida na sociedade. Então, recebo aqui os meus cumprimentos, viu? Muito obrigada, e é sempre uma honra falar com você. Você que é um defensor dos policiais. Eu tive a satisfação de conhecê-lo advogando para queridos colegas, através também do Dr. Manuel. Então, é sempre uma honra, e eu sei que você, no exercício da advocacia, você defende a verdade, a justiça, e nos defende também muitas vezes. Nós precisamos dos seus trabalhos para a defesa da instituição da Polícia Civil e do policial civil. Então, muito obrigada. E hoje o assunto é um assunto desagradável, né? O aumento da violência contra a mulher nessa situação em que estamos em confinamento social. Pois é, eu até comentava aqui com o pessoal que está acompanhando a gente um pouquinho antes da sua entrada. É um tema tormentoso, é um tema que tem raízes na história. Essa questão da misoginia é algo que a gente se depara como se fosse quase que uma questão cultural, não é uma coisa brasileira somente, é uma coisa que os dados aqui mostram que isso é um fenômeno mundial e que gera, sem dúvida alguma, uma indignação, porque essa ideia da prevalência, e a senhora é um exemplo específico disso, quer dizer assim, aquela ideia da hipossuficiência da mulher, que a mulher não poderia ocupar determinados casos, isso é uma coisa que certamente já ficou no passado, não tem o menor sentido em relação a isso, e em que pese, imagino esse cenário, todo esse crescimento e esse empoderamento feminino, que é um termo da moda, né, que todo mundo agora fala do empoderamento feminino, e com razão, mas me parece que, ligando esse tema às questões relacionadas a essa pandemia, eu tenho a impressão de que as mulheres acabarão sofrendo os maiores impactos em relação a essa pandemia. A senhora concorda, doutora Raquel? Concordo. Inclusive, até num relatório mesmo da ONU,
eles fizeram um relatório assim, bem rápido da Organização das Nações Unidas, mostrando o porquê que a mulher é a principal prejudicada na pandemia da Covid por vários fatores. Além do fator de estar em isolamento e ser por exemplo, quando o homem ele pratica violência contra a mulher, ele já utiliza como estratégia isolar socialmente aquela mulher. E a partir do momento em que somos obrigados a estarmos isolados para nos protegermos da contaminação, obviamente esse ambiente fica muito fértil e fácil, facilita para aquele criminoso perpetuar as suas agressões e continuar cada vez mais graves e piores a gradação da agressão. Mas não só isso, as mulheres elas estão, em sua maior parte, também na área da saúde, como enfermeiras, auxiliares de enfermagem, etc., auxiliando. Então, elas estão expostas ao risco. Pois é, eu recebi essa informação aqui e até queria que a senhora confirmasse. 70% da população ativa na área da saúde é composta por mulheres? Esse é um relatório da ONU, então quando a gente fala em 70% é do mundo. Sim, é composto por mulheres. Do mundo, sim. Pelo relatório que eles fizeram, e as mulheres elas estão sofrendo muito isso, porque elas estão na frente. Podemos ter muitos médicos ali, mas quando a gente fala na área da saúde, a gente fala num sistema completo da área da saúde, aqueles servidores da saúde, né? Então, as mulheres, elas estão, sim, muito mais do que 50%. Sem falar também as mulheres que estão desempenhando, que elas sempre desempenhavam um papel, uma tripla jornada, além do trabalho, além dos filhos, etc. Agora, realmente, esse trabalho aumenta para essas mulheres. E um dado que eu achei muito interessante é que todas as deliberações a respeito de quais serão os protocolos e estratégias para que os países, os estados e os municípios saiam dessa pandemia de uma forma que minimize esses estragos, né? Toda essa situação, as deliberações, as decisões são feitas por parlamentares, óbvio, aqueles chefes de Estado. E no mundo, a gente vê que as mulheres, elas chegam até são menos de 25% no mundo. E quando a gente fala Brasil, temos menos de 15% de mulheres, 10% aqui no Brasil, as mulheres como chefes de Estado. Então, realmente, as decisões, as deliberações ficam com os homens. Apesar de sermos, por exemplo, aqui no Brasil, quase 50%. O que predomina são as mulheres. Então, é uma situação realmente em que as mulheres elas ficam muito vulneráveis aí na situação. E mais expostas a isso tudo, né? O que às vezes as pessoas me questionam ultimamente, os órgãos de imprensa nos procuram muito, né? Como a senhora, inclusive, agora há pouco estava lá na Record, né? Comentando também questões específicas do feminicídio e daí por diante. Mas me parece que vários são os ingredientes que contribuem para isso. Primeiro porque nós temos essa tendência cultural, que é lamentável, mas realmente existe, né, da prevalência do homem, ou pelo menos aquela ideia da prevalência masculina sobre o feminino, né? E principalmente numa situação de crise, onde você tem um alto nível de estresse, onde as pessoas não sabem qual será o seu destino profissional, qual será o seu destino de saúde, destino das pessoas que estão no seu entorno. Muitas vezes isso acaba contribuindo para levar, e é muito comum isso no direito penal, a gente usa muito aquela expressão, como a senhora sabe, os crimes de ímpeto, né? Quer dizer assim, aquele indivíduo que está naquele momento de uma emoção, aquela coisa toda, e acaba praticando condutas dessa natureza. Mas antes até da gente especificar não só quantitativamente, mas qualitativamente, nós precisamos deixar muito claro para quem nos acompanha e depois, posteriormente, nessa live gravada, as pessoas que vierem depois para poder acompanhar, quais são os tipos de violência que a mulher pode se submeter no ambiente doméstico. Porque a gente tem uma tendência de imaginar que violência é só aquela agressão física. Mas, pelo contrário, a própria Lei Maria da Penha, ela alcança uma violência muito maior, não é isso? Não, sim, as violências elas são diversas, desde psicológicas, violências morais, econômicas, físicas, e até a gente chegar no ápice da violência, que é o feminicídio. Então, realmente, na situação em que a mulher está num ambiente, que ela está naquela residência em 4 paredes, e ela está desprotegida, a gente... Ih, tá caindo aqui. A gente sabe que...
a gente sabe que as mulheres elas ficam muito vulneráveis, principalmente se elas estão. É muito importante que a gente fale que não é porque estamos em confinamento que essa violência ela se aflora. Ela já é pré-existente. Sem Já é dúvida. um ciclo de violência. Aquele agressor já está praticando violência contra essa mulher e essa mulher já está vivenciando isso. A partir E uma questão interessante que me ocorreu agora, imagina, e uma questão interessante que me ocorreu agora também, doutora Raquel, é o seguinte, né? Eu, pelo menos, sempre que tenho oportunidade de comentar alguma coisa sobre esse assunto, eu sou um incentivador de que a mulher, logo nos primeiros sinais, ela já divulgue essa agressão. Por quê? Porque normalmente as agressões elas nunca começam grandes. Elas normalmente começam com alguns sinais de maior rispidez, aí a mulher acaba sendo... Muitas vezes a mulher tem essa tendência, e até para poder manter a unidade familiar, ela acaba sucumbindo, pensando em filhos, pensando, enfim, naquela estrutura toda, elas acabam sucumbindo e tolerando uma agressão que, no entender, não foi tão grave num primeiro momento. Mas é importante deixar claro que essa agressão, que muitas vezes começa numa pequena escala, certamente ela pode ganhar contornos maiores, não é isso? Não, sim, perfeito. A gente sabe que daí a gente está falando em outros fatores que daí já sai da legislação, né? Da forma como a lei consegue tutelar isso. É a situação de vivência social, familiar, o machismo que está enraizado, a sociedade patriarcal. Então, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala em vários fatores em que sai da esfera da proteção das leis, né? Que as leis possam proteger. E você estava num caso super comentado, eu inclusive acompanhei nos jornais, em que a misoginia, muitas vezes, ela pode partir até da própria mulher, apesar que do termo certo, misoginia ser homem, o desprezo do homem contra a mulher, até mesmo as próprias mulheres, elas praticam esses atos de agressão e É etc. verdade. É uma situação muito triste. Se pode Sem falar do dúvida. caso? Não, naquele caso, muita gente acompanhou aquele caso que envolveu a Milka, né? A Milka Borges lá, que sofreu aquela agressão no restaurante, no Jockey, um caso que ganhou realmente uma grande repercussão, desdobramentos grandes ainda estão por vir, né? Inclusive, por conta daquela situação. Eu acho que esse caso da Milka que a senhora menciona agora, guarda uma grande relação também com essa questão da violência doméstica, sobre o seguinte ponto. Me parece que a sensação de impunidade é que acaba também contribuindo muito para que isso acabe acontecendo, né? Às vezes também o constrangimento que a própria mulher tem, agora menos, porque agora na maior parte dos lugares, e a senhora bem melhor do que eu sabe isso, nós temos aquelas delegacias que são especializadas, né? Quer dizer assim, então automaticamente isso dá um conforto maior para que a mulher possa comparecer até lá. Só que eu já quero aproveitar esse momento nosso de isolamento e perguntar o seguinte: o que a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, está fazendo agora, nesse momento de isolamento, para poder possibilitar com que a mulher faça uma denúncia de uma agressão doméstica? Você sabe, doutor Paulo Taleão, que inclusive a Polícia Civil aqui no estado de São Paulo saiu à frente em relação a isso. Porque foi o primeiro estado que possibilitou o registro dos crimes de violência contra a mulher através dos boletins eletrônicos. www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Também o 80, que é o Disque Denúncia contra de violência contra a mulher, e até mesmo o secretário-geral da ONU, tá muito baixa a minha voz? Não, tá bem, tá bom sim. Até mesmo o secretário-geral da ONU, ele fez uma recomendação aos países que ampliasse a forma de proteção dessas mulheres que estão sendo vítimas. Tem um código na Europa das farmácias, que as farmácias são os únicos estabelecimentos que estão abertos, né, 24 horas, sim, teoricamente. Sim. Aí as mulheres chegam até lá e pedem uma máscara, a Mask 19. Óbvio que alguns homens até podem perceber. Mas, assim, alguns protocolos, algumas formas de você tentar camuflar que você está pedindo ajuda para o homem agressor não perceber e não coibir essa tentativa de ajuda.
Então, e agora eu queria até também contar com a sua experiência, Eu porque tô tossindo, mas tomara que não seja Covid, não, hein? não Eu acho será, que eu tô pode ter engasgada, certeza. deve ser o Eu até tempo. imagino que o momento é de tanta entrevista, tanta boa coisa que acaba comprometendo a voz, sem dúvida alguma, É, né? O pessoal que está chegando agora, e já estou vendo alguns comentários aqui e tudo muito mais, bons. é importante até destacar para quem não teve a oportunidade de entender. A doutora Raquel Galinatti é delegada da Polícia Civil aqui em São Paulo, é presidente do sindicato dos delegados da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo também. Então tem acesso a todos os números e a pessoa ideal para poder comentar com a gente essas questões. Eu tive acesso, e queria até que a senhora eventualmente confirmasse isso, doutora Raquel, que o número de prisões em flagrante de agressores domésticos, se a gente comparar o mês de fevereiro com o mês de março, aumentou demais, é isso? De forma significativa. Aumentou muito. Na primeira semana do confinamento. Após essa primeira semana, esses números bruscamente caíram. Foi aí que se percebeu que pode ter havido uma subnotificação das cifras negras, da impossibilidade das mulheres se dirigirem às delegacias. Dessa forma, ampliou a possibilidade também do registro pelo boletim eletrônico, que antes não era Então, possível. é importante destacar o seguinte: os números caiu abruptamente, mas isso não significa que as agressões diminuíram, né? É uma dificuldade de comunicação, né? Muito pelo contrário. Alguns códigos as mulheres podem utilizar, por exemplo, quando disca para um 80, até mesmo para um 90 ou para a Polícia Civil, pode simular que está pedindo uma pizza. O policial que Isso está é do outro lado, importante. ele vai saber que a mulher está solicitando uma ajuda. Então, assim, utilize estratégia de chamar seus familiares, de chamar até mesmo os vizinhos, para que eles possam auxiliar. Aqui no meu condomínio, eu me coloquei à disposição falando, agressor, vizinho, não se você é agressor, não se esconda atrás da Covid, estamos atentos. Vizinha, você não está sozinha. Caso precise de ajuda, dirija-se até o apartamento, que eu dei o meu apartamento no grupo de WhatsApp aqui do prédio, aqui no elevador também, tá? Afixado essa ajuda para essa vizinha, porque a gente pode acolher essa vizinha e auxiliá-la a pedir uma ajuda técnica de autoridades policiais, e nesse caso, a gente mesmo pode direcionar essa vizinha. Mas não precisa ser um policial para proporcionar esse tipo de ajuda. Toda forma que você puder se colocar à disposição daquelas mulheres que estão sendo agredidas é extremamente importante, porque afinal, aquele antigo ditado que a briga de marido e de mulher a gente não deve se intrometer, isso já caiu, é demodé, porque a briga significa crime. A partir do momento em que crimes estão ocorrendo, nós devemos nos comprometer, nos intrometer, para que isso não chegue até a consequência mais drástica que a gente está vivendo e relendo em todos os noticiários, que são esses feminicídios cada vez aumentando de uma forma tão triste e alarmante. E nós temos uma amiga em comum, doutora Raquel, que eu conversei com ela hoje, que é a Renata Sim. Banhara. A Renata Banhara. Sim. A Renata, conversei com ela hoje. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ela me passou um número que eu fiquei assustado. Eu até estava com a minha esposa na hora ali, a gente estava fazendo uma caminhada e eu conversando com a Renata. E a Renata passou um número que ela tem um grupo de apoio a essas mulheres que é muito ativo, né? Quer dizer assim, e ela estava me contando que ela está com 80 mulheres em situação de necessidade extrema. Veja, só o grupo da Renata Banhara, 80 mulheres em situação de atenção por conta de episódios de violência dentro de casa. Quer dizer, se a gente pegar esse número micro em relação ao instituto dela especificamente, né? Se a gente multiplicar isso, quer dizer assim, a gente vai chegar a números realmente revoltantes sobre todos os aspectos, né? Isso ao redor do mundo também. Na China, por exemplo, na Itália. A Itália também percebeu que os números caíram de denúncias, então eles tentaram essas estratégias. O próprio Papa, em seu pronunciamento, ele fez um apelo. Exatamente. Na sua missa, para que as pessoas se atentem aos crimes de violência contra a mulher. É uma responsabilidade de todos. Todos nós temos mães, irmãs, filhas. Então, assim, todos nós sabemos que o quão muitas vezes é dolorido para a própria mulher aceitar que ela está sendo vítima. A gente sabe e eu estou acompanhando aqui
esses números em relação a exatamente isso que a senhora está colocando aqui, dessa evolução no mundo. E aqui eu tenho a informação do seguinte, veja, alguns países que registraram esse aumento. Nós temos lá Argentina, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e daí por diante. E aí me chama a atenção um dado muito específico da França, que a França já registrou um aumento de 32% nos casos de violência doméstica desde o início do isolamento social. Quer dizer, é um fenômeno mundial. Me parece até ser da espécie humana essa tendência. E em Paris aumentou 36% e na China triplicou. Veja, quer dizer assim, e aí é interessante, porque veja que depende da cultura, né? Você tem culturas ocidentais, culturas orientais, e você tem essa situação da violência doméstica que alcança aí números extremamente alarmantes. Essa questão do Papa foi emblemática, né? E olha que interessante, doutor Pantaleão, os países árabes, que as mulheres são tratadas como objetos, que as mulheres realmente são diariamente violadas, violentadas, estupradas, espancadas, não aparece nessas pesquisas. Por quê? Justamente é o que a gente está falando, da subnotificação, da impossibilidade das mulheres de poderem denunciar. Então, é muito importante que a gente saiba que existe, sim, essa dificuldade e que, por exemplo, nos boletins eletrônicos, a mulher pode até optar se ela quer que o retorno seja por telefone, por e-mail ou até mesmo para uma mãe, para um parente, para que o retorno telefônico não seja para ela mesma e o agressor perceba que ela está denunciando, porque ela pode ter medo. Mas também, a partir do momento que a mulher percebe que essas agressões estão evoluindo de uma forma que sua vida está em risco, quebre o confinamento, o isolamento social e imediatamente dirija-se o mais rápido possível a uma delegacia de polícia. Agora, vamos trazer aqui algumas questões um pouquinho mais práticas para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Ocorreu a violência doméstica. Claro que a pessoa, certamente, ainda mais nesse momento, tem dificuldade para comparecer fisicamente até uma unidade policial para poder oferecer a notícia daquele crime. Aí ela opta por fazer eletronicamente. Mas quais são os mecanismos de prova que ela tem que ter, guardar consigo, evidentemente, para o momento futuro em que esse isolamento se encerrar, ela levar, de fato, para as autoridades, a fim de se dar início a toda aquela persecução penal e daí por diante? Como que ela se documenta disso no momento de isolamento social? Importantíssima essa pergunta. Por isso que, quando os crimes são mais graves, há necessidade de quebrar o isolamento e ir até uma delegacia para pegar... ter o exame de corpo de delito, ter tudo documentado de forma real, uma agressão física, em que ela está realmente, totalmente, né, machucada e etc. Mas, assim, qualquer prova não, a gente não vai desmerecer as provas. Todas as provas que ela puder colher é um conjunto probatório para você conseguir buscar ao máximo a verdade dos fatos e retratar essa verdade dos fatos ali no inquérito policial e na denúncia futuramente. Telefone de ameaça, gravações, testemunhas, as provas testemunhais são muito importantes. É muito triste você envolver os seus filhos nessa situação, mas toda prova que puder para... Às vezes vizinhos, né? Os vizinhos. Então, é muito importante que ter esse conjunto probatório seja ali... muito concreto para que você possa provar também e ele não conseguir, e o agressor ali, o criminoso, não conseguir descaracterizar essa acusação. A questão das fotos também eu acho extremamente importante, né? Documentar por fotos o resultado dessas agressões, porque, veja, muitas vezes, vamos imaginar um pior cenário, eu gosto sempre de pensar no pior cenário, porque o que vier de melhor é lucro. Né? Quer dizer, então, eu já penso no pior cenário. Imagine que a mulher não tenha condições de sair, é uma opressão muito grande, ela não consegue ali uma brecha para poder sair. E a gente sabe que, quando nós estamos falando de agressão física, são agressões que recomendam, até o próprio Código de Processo Penal impõe que essa prova seja uma prova pericial, porque é um crime que deixou vestígio. Né? Quer dizer assim, mas imagine que ela não tem como. Ela não tem como sair ali para poder dar a sequência naquilo que deveria ser adotado. Essas fotografias, me parece que acabaria gerando a possibilidade daquela perícia indireta, não?
Perfeito. Aí a gente está tendo uma aula de processo penal com o doutor Pantaleão, parte provas, a perícia indireta. Sim, com certeza. A fotografia é muito importante. Eu não falei ali no momento, então o professor ali me corrigiu. Não, mas a gente vai conversando. A fotografia das lesões é extremamente importante. A gravação e fazer a evolução, né? Mostrar a evolução do que essas agressões elas podem chegar. Perfeito. Até porque essa questão da evolução também é fundamental, porque as pessoas... O espectro equimótico. Exato. Não, e outra coisa, você comprovar a evolução da recuperação daquela lesão é muito importante, até porque vai levar aquela gradação, né, da lesão corporal, leve, grave, gravíssima, e daí por diante. Então precisa as realmente... cores, né, do espectro exatamente. Mostrar exatamente. tudo. A foto realmente é verdade, é muito interessante essa questão. Agora, em relação, a senhora comentou agora há pouquinho do feminicídio. O feminicídio, ele tem uma das suas vertentes, não é a única, mas é uma das suas vertentes, aquela questão relacionada ao ambiente doméstico e familiar, né? E que é uma das vertentes. Exatamente, uma das vertentes, a relação envolvendo o ambiente doméstico e familiar. Dentro desse cenário, doutora Raquel, que a senhora tem visto, nesse período de isolamento, o feminicídio também tem subido bastante? Eu vi estatísticas que o feminicídio também aumentou. O feminicídio, 70% do feminicídio é praticado no ambiente doméstico. Por isso que predomina o feminicídio daquele agressor que tem uma convivência com aquela mulher. Só fazendo um parênteses, eu estou vendo várias pessoas queridas que estão passando aqui. A perita Adriana acabou de passar, minha mãe. Olha que bacana. Várias pessoas queridas. E várias pessoas conhecidos seus também falando parabéns, doutor Pantaleão. É verdade, o pessoal está gostando bastante. Também é um tema interessante e com o seu conhecimento, a sua capacidade, fica mais fácil ainda. Queria mandar um beijo também para o doutor Manuel. Ele também é um delegado de polícia extremamente competente. E foi através dele que eu tive a honra de conhecê-lo. Passou por aqui? Então, passou por aqui, doutor Manuel Jordani, passou parabenizando, inclusive, aí os seus esclarecimentos. Ah, que legal. João, ele foi investigador comigo no 16 e no 19. Em duas Olha delegacias. Que bacana. E diversas vezes a gente atendeu casos de violência contra a mulher. Eu vou falar um caso. Mudando por favor, isso é importante, ilustrar com casos reais. Um caso assim muito muito chato, e o João tá aí de testemunha. Alguns. Até que eu cheguei para a equipe e falei assim, gente, eu não vou mais arbitrar fiança. A mulher chegava na delegacia, era um flagrante, ela estava desfigurada, e não vou falar que eram em periferias, não. 16 é um bairro de classe média aqui no centro de São Paulo, Vila Mariana. E várias vezes, olha o João falando, várias vezes. E aí, quem queria pagar a fiança daquele agressor que quase tirava o dente dela, deixava aquela mulher desfigurada, a própria vítima? Ela se sentia culpada de estar ali denunciando aquele agressor e aquele agressor estar preso. Coitado, então eu vou trazer comida, eu vou trazer cobertor, mas ele é o pai dos meus filhos, então eu vou pagar a fiança. Então, chegou um momento que eu falei, não, a fiança não vai mais, você vai falar com o juiz, aqui você não vai mais. Ó, o João falando, a própria mulher. A própria mulher. E o João comentou aqui agora há pouco que várias situações desse tipo aconteceram. Várias vezes. E nós não estávamos em delegacias especializadas em DDMs, eram delegacias um pronto-socorro do crime, né? As delegacias gerais, de bairro, que todos os crimes chegavam. E a gente percebe que em finais de semana, em dias mais quentes, esses crimes aumentam, justamente pelo contato, por aquele agressor ter uma possibilidade maior de estar dentro de casa. Então, aquela agressão aumenta. É verdade. Esses casos... Eu não concluí alguma pergunta, mas daí a gente conversa. A gente vai conversando, não se preocupa. E o pessoal comentando, o Gilson também, que é um policial civil e se tornou um amigo também, está acompanhando e está se manifestando aqui que várias situações desse tipo acabam sendo identificadas. Um abraço para o Gilson e parabéns, não só ao Gilson, a todos os policiais que nos assistem pelo Dia da Polícia. Falamos isso agora há pouquinho, né? Agora, no que se refere a essa questão ainda desse tema da violência doméstica, então a gente já entendeu o que deve ser feito quando ela ocorre. Mas quais seriam assim os principais mecanismos, doutora Raquel, para que haja uma prevenção dessa violência doméstica? Quer dizer, quais são, a senhora como mulher, como autoridade policial, quais são as recomendações que a senhora daria a quem nos assiste
para tentar minimizar essa situação de violência doméstica? É muito difícil a gente falar sobre isso, porque cada situação ela é peculiar, ela é única, ela é específica. Cada um convive de uma forma com aquele agressor. Primeiramente, primeiro sinal de agressão, um xingamento, uma rispidez, sai. Corta essa relação, porque essa relação vai evoluir para uma agressão maior e acabou. Não ache que é só essa vez que ele está me xingando, é só essa vez que ele está me agredindo moralmente, verbalmente. Não. Essa agressão com certeza irá evoluir para uma agressão pior, mais grave. Maior, já né? rompa com esse relacionamento. Um relacionamento saudável, o relacionamento que não é um relacionamento abusivo, ele não tem espaço para agressões. E nenhum tipo de agressão, seja ela verbal, moral, psicológica, não existe. Corte, rompa esse relacionamento. Estratégias assim, muitas vezes as mulheres usam 1000 estratégias. A sua rede de amigos, familiares, o ambiente de trabalho. Por exemplo, você está numa casa com aquele agressor, tente esconder os objetos pontiagudos, tente deixar um telefone escondido. Mas são estratégias em que a gente está falando de uma forma realmente paliativa. Porque a estratégia que melhor dará é você romper esse ciclo de convivência com esse agressor. Uma hora ou outra, esse agressor ele pode dar um tilt e te matar. Então, existem várias estratégias, mas essas estratégias você só está prolongando o seu sofrimento e as suas agressões. E os seus colegas policiais aqui vão entrando em grande quantidade. Fabiano entrou aqui agora. Fabiano foi um aluno meu, Fabiano. Foi um aluno meu num curso preparatório, inteligentíssimo, e logo, logo será seu colega delegado também, tenho certeza absoluta disso. Viu? Agora, em relação a essa questão que nós falamos agora há pouco, doutora Raquel, do seguinte, as mulheres, muitas vezes, elas próprias recuavam nessa questão de manter aquela denúncia, manter aquela notícia de crime relacionada àquele indivíduo, né? Por conta disso, até que o Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, resolveu entender de maneira até diversa daquilo que acontece com o crime de lesão corporal leve, né? Quer dizer assim, o crime de lesão corporal leve ele depende de representação do ofendido. Quando se trata, diante dessa incidência enorme de casos dessa natureza, o Supremo resolveu entender que quando for violência doméstica, mesmo sendo uma lesão corporal leve, a ação penal é pública incondicionada. Quer dizer, exatamente para isso, para evitar com que o trabalho da polícia, com o trabalho do judiciário e tudo mais acabe recuando por conta de um determinado fator alheio e que ocorria demais. Esse é um exemplo típico, né? Típico. A partir do momento que a mulher vai até uma delegacia de polícia e manifesta a sua intenção de representação, acabou. A sua retratação, se a mulher não quiser mais representar, porque várias vezes elas vão até as delegacias e falam assim, eu não quero mais, porque agora é com o juiz. Agora não é mais aqui na delegacia. E eu estou recebendo uma pergunta aqui, inclusive da minha esposa, viu, doutora Raquel? Eu espero que ela não esteja aqui dando algum sinal. Que ela diz o seguinte... Manda um beijão para sua esposa. Qual é o nome da sua esposa? Patrícia. Patrícia, tenho muita admiração pelo seu marido, viu? Parabéns pelo trabalho do seu marido. Obrigado. E ela está perguntando, inclusive a pergunta dela mesmo. Ela está perguntando o seguinte, como que a vítima de agressões ela pode pedir ajuda quando mora em cidades pequenas do interior? Quer dizer, como é que elas deveriam fazer? Porque muitas vezes cidades pequenas do interior têm as dificuldades estruturais da própria polícia, do próprio Estado e daí por diante. Como funciona? Qual é o melhor caminho para situações assim? Não, mas assim, ajuda através do poder público ou ajuda... Pedir ajuda, pedir exatamente esse apoio do poder público e tudo mais. Eu imagino que ela está querendo se referir aqui ao fato de que a estrutura policial nessas cidades acaba sendo muito menor. Quer dizer assim, então... Eu vou dar um exemplo real, por exemplo. Ali, no litoral norte de São Paulo, nós temos algumas praias. Uma delas, Juqueí, né? Muita gente conhece Juqueí, daí por diante. Juqueí tem um problema sério, uma das praias, né? Que tem um problema sério, por quê? Porque você tem unidades policiais, inclusive da Polícia Militar, que elas mas ficam algumas praias distantes. Quando você aciona, até chegar, obviamente, tem um período de deslocamento muito grande. Então, eu imagino que seja mais ou menos uma preocupação com pessoas que vivem nessas localidades, por exemplo. Uhum. Existe a delegacia, então, realmente é muito longe, é em São Sebastião, quando a gente está falando do litoral norte. Exato. Aí
aí a vítima ela vai ter que se dirigir a uma polícia militar, ligar para o 190, ela vai ter que pedir também apoio ao telefone 180, ela vai ter que pedir e contar com a solidariedade dos amigos e vizinhos. Quando ela está sozinha e o poder público ele não está ali presente, ela vai ter que contar com uma rede de ajuda, inclusive com a solidariedade dos vizinhos, para poder escapar daquele ambiente de agressão, ir até a casa de algum vizinho para poder realmente solicitar uma ajuda e ir até uma delegacia de polícia. Realmente existe uma realidade. Exatamente. Essa questão da solidariedade é algo que, principalmente num tema assim, tão íntimo como esse, é algo que tem que estar presente. Porque, veja, quer queira, quer não, é uma exposição do núcleo familiar. Né? Quer dizer assim, você eventualmente expor essa situação a uma terceira pessoa que não integra esse núcleo realmente é algo extremamente constrangedor. Mas a gente tem que ter em mente que mais do que o constrangimento é uma questão de sobrevivência. Então, que independentemente do cenário, que sejam acionados quem tiver que ser acionado. Né? E sabe o que é triste quando a gente fala de uma estrutura, de uma rede de estrutura da Polícia Civil? E aqui a gente pode falar sobre isso, né? A gente está nessa live, a gente pode expor também as mazelas da Polícia Civil. Por mais que o policial, por mais que o delegado de polícia, ele queira trabalhar e proteger a vítima, a sociedade, a gente não tem estrutura. Por exemplo, a gente tem um déficit que chega a 14 mil policiais. Houve um aumento, sim, da violência, mas, doutor Pantaleão, eles não abriram concurso e não contrataram e não supriram déficit, que esse déficit está cada vez menor. E esse número é interessante, quer dizer, veja assim, 14 mil policiais no estado é o déficit. No estado de São Paulo. Então, imagina. O que acontece? As delegacias das mulheres que foram abertas para funcionarem 24 horas, não houve uma contratação de policiais. Os policiais eles estão acumulando funções. E aí, agora, com o boletim eletrônico, piorou a situação. Por quê? Porque houve um aumento, sim, de recebimento de BOs, de denúncias em relação a esses crimes, e aumentou a situação de ter que instaurar inquéritos policiais para averiguação, para poder investigar esses crimes, mas a estrutura é a mesma. Então, assim, o governo, de forma falaciosa, ele é muito legal quando o governo, de forma falaciosa, ele utiliza a bandeira da segurança pública, a bandeira de defesa da mulher, mas não proporciona estrutura. O governo não contrata policiais, ele não dá... por exemplo, até uma viatura, o policial ele tem que trocar os pneus da viatura com o próprio dinheiro. Equipamentos de proteção individual. Todos nós estamos em isolamento. Todos nós temos que nos proteger. A delegacia ela vai funcionar 24 horas justamente para proteger a população, o cidadão, todos aqueles, inclusive as mulheres, principalmente, né, que estão sendo vítimas de violência, que devem romper, sim, aquele isolamento social, se dirigir até uma delegacia. Agora, você acha que chegando na delegacia vai ter equipamento de proteção individual, tudo perfeito? Não. Se tem lá é porque houve doação da população, da comunidade, da sociedade, ou houve uma vaquinha entre aqueles próprios policiais que compraram do próprio bolso para poder ali estar protegendo a sua vida, dos seus familiares e da população que lá se dirige. Então, existe um contrassenso e uma irresponsabilidade do governo em não proporcionar estrutura para que a gente possa trabalhar. E a Juliana, que está nos acompanhando aqui, ela fez um comentário agora há pouquinho, e eu estava atento aqui ao comentário dela. Outra colega, a doutora Ana Gimenez, viu? Opa, olha só. Olha lá, o Fabiano, ele trabalha no GER, olha lá, e ele fala que o GER só recebeu por doações. Por doações. Muito... Percebe? Quer dizer, então, essa é a realidade triste da Polícia Civil. Que sendo uma das melhores polícias da América Latina, ela é minada, ela é diminuída por gestores temporários do governo de forma irresponsável e de forma dolosa. Agora, isso não acaba também tendo um efeito contrário? Por exemplo, o agressor, sabendo disso, ele não se sente empoderado? O agressor, né? Primeiro que é óbvio que se a gente for ao pé da letra da criminologia, a gente falar que todo criminoso é um psicopata, a gente não pode fazer essa afirmação, mas eu, como Raquel, eu posso fazer. Na realidade, esse agressor, esse psicopata, qualquer situação em que ele perceber uma vantagem, ele vai se sentir, sim, empoderado. Ele vai se sentir, sim, impune. Ele vai se sentir, sim, mais poderoso para poder perpetuar os seus crimes. Então, esse psicopata, qualquer situação em que ele percebe em que não há
a certeza do castigo, como o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes sempre falava. Esse agressor, ele percebe que ele consegue driblar, ele consegue burlar a lei e a sua responsabilização, que ele não é responsabilizado, ele vai continuar praticando crime. Então, aqui interessa o enfraquecimento da polícia, aqui interessa o enfraquecimento daqueles que operam com o direito, aqueles primeiros garantidores da legalidade e da justiça, senão os próprios criminosos. Por isso que eu falo que é doloso, incompetente e irresponsável aqueles governos que não nos estruturam. É inegável que esse comentário é extremamente importante, extremamente verdadeiro, porque você cobrar da polícia algo, porém, não dar a ela os recursos mínimos para que ela possa desenvolver uma atividade, seja numa forma mais rápida do que consegue fazer por conta dos recursos existentes, ou seja, de uma presença maior para inibir que eventualmente aquela conduta criminosa aconteça, realmente chega a ser uma covardia sem tamanho. Agora, doutora Raquel, para a gente mais ou menos já caminhar aqui para o nosso encerramento, que eu também não quero desgastá-la em relação a esse assunto, mas uma questão... Imagina, não tem problema nenhum, está se esforçando até por uma questão de saúde, eu vou até começar já a preparar o nosso encerramento, mas só uma outra coisa que me ocorreu aqui. Esses boletins de ocorrência eletrônicos, quando então a mulher faz e ela comunica o que está sofrendo, claro que ela vai ter dificuldades nesse boletim eletrônico de já apresentar indícios ou provas de que aquilo é verdade. Como é que ela recebe o retorno disso? Porque a gente sabe que há uma análise do conteúdo daquele histórico colocado no boletim de ocorrência, e aí, havendo, então, a ideia por parte do poder público que ali realmente está ocorrendo um crime, como é que o poder público, para esse caso específico da violência doméstica, ele está dando esse retorno para a vítima e outra, com toda a cautela possível, para que isso não venha à tona dentro da casa dela e aumente o problema com ela? Como é que está funcionando isso? Vou responder, mas acabaram de me perguntar, Kelly Figueiredo, doutora, vai fazer o teste? Eu vou ter que, infelizmente, pagar do bolso, porque teste, a polícia não proporciona teste para os policiais que não tiveram quarentena nem isolamento social, e eu vou ter que pagar um teste, sim. Tomara que não piore, porque parece que eu não estou tendo sintomas, né? Os sintomas da Covid eu não estou tendo. Essa tosse é uma tosse chata, talvez até em consequência daquela vacina da influenza. Aí a gente tem tá. Pode ser. Pode ser. O poder público, no caso a Polícia Civil, ela recepciona essas denúncias, ela liga, ela entra em contato com a vítima para saber, para ter mais informações a respeito daquela denúncia. E nisso, a vítima ela pode colocar aquilo que eu estava falando no começo, se ela quer que seja através de e-mail, telefonema, como ela quer que a polícia entre em contato com ela. Porque, de repente, se a polícia liga para o próprio telefone dela, ela está do lado do agressor e ela não consegue dar maiores detalhes e informações. Então, ela pode detalhar assim, no próprio boletim de ocorrência eletrônico, qual é a forma que ela quer que a Polícia Civil entre em contato com ela. Perfeito, perfeito. Doutora Raquel, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Vamos com o maior prazer. Tenho certeza que todos nós teremos aí contemplados. Vamos sim. A hora que quiser, vai ser um grande prazer. Olha, se cuide, veja exatamente o que é. Parabéns mais uma vez pela sua atuação à frente do Sindicato dos Policiais aqui, dos Delegados de Polícia de São Paulo. Vejo sempre a sua luta, não só por melhores condições da Polícia Civil, mas como também melhores condições dos policiais envolvendo questões de remuneração. Vejo sempre a sua luta em relação a isso. A Polícia Civil, tenho certeza que tem uma grande representante no sindicato. Muito obrigado, foi um prazer. Muito bom matar a saudade sua, que a gente já não se encontrava há algum tempo, desde quando fomos juntos num outro programa de televisão que a gente participou. No Segurança Pública em Debate, é verdade. É verdade. Foi um prazer também revê-la e fica convidada. Quando quiser, a gente faz um novo bate-papo desse, tá bom? Vamos sim. E eu quero ir no seu programa. Você tem um programa. Vamos, né? já está convidadíssima. Osasco, lá na TV Osasco. Osasco, já está convidadíssima. Já estou sem dúvida alguma, vai ser um prazer, tá bom? Tá bom, é uma grande honra e a gente fica contente que pessoas tão competentes façam parte do sistema de justiça criminal em vários polos, e o seu polo é o polo da advocacia, e que a gente tem um advogado tão sério e competente ali nos orgulhando como operadores de direito. Então foi uma grande honra, um grande prazer.
Obrigado pelo carinho. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam até agora, super aqui, beijo pra todos. participando. É verdade, foi um prazer. E vamos marcar outra, tá bom? Vamos, tudo de bom. Então Tchau, tá tchau. joia. Tchau, gente. Bom Obrigado feriado. pelo acompanhamento e nos vemos, doutora Raquel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.